Bom, eu quero pedir licença para algumas pessoas que já ouviram esse sermão e eu vou repeti-lo por uma necessidade aqui, tá? Então, vocês me desculpem, quem já ouviu, vai ouvir de novo, vai reforçar o que nós já falamos aqui em algum momento com algumas pessoas, ok? Só um minutinho. Bom, hoje nós vamos falar sobre a liberdade para a gente escrever uma nova história. Então, eu gostaria, quem puder, abrir sua Bíblia em João 10, 10. João 10, 10. Diz assim. Só um minutinho. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, hoje eu quero falar com você sobre uma força invisível que pode estar travando sua vida, sua prosperidade, seus relacionamentos e o seu crescimento. São os padrões herdados que muitas vezes nos limitam. Muitas vezes nós repetimos histórias familiares sem perceber. E essas histórias que moldaram nossos pais, avós e antepassados continuam moldando nossas decisões e emoções hoje. Você já parou para pensar que suas dificuldades, talvez financeiras, emocionais ou espirituais, podem estar ligadas a histórias antigas da sua família? Já se perguntou por que sempre parece que algo te puxa para trás? A resposta pode estar em ciclos invisíveis, raízes emocionais ou padrões herdados que você carrega sem perceber. Esses padrões, eles podem estar bloqueando seu casamento, podem estar bloqueando sua vida espiritual, seus relacionamentos, sua vida financeira, suas emoções, muitas vezes, seu propósito de vida, sua autoconfiança e até mesmo sua saúde física. Eu quero compartilhar aqui um caso real para ilustrar aqui o que acontece muitas vezes, né? Como que nós repetimos esses padrões. Eu conheci uma mulher que ela cresceu ouvindo da mãe, homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Que casamento é prisão e dinheiro só vem com muito sofrimento. E ela cresceu ouvindo isso a vida inteira. E cresceu, se tornou adulta, casou-se, e de repente ela repete a história. Ela viveu um relacionamento abusivo, igual da mãe, porque quando a mãe dizia que homem nenhum presta, era porque ela estava vivendo num relacionamento abusivo e com muitas dificuldades financeiras constantes. E ela acabou repetindo a mesma história. Um dia, em uma sessão terapêutica, ela percebeu que ela estava vivendo a vida da sua mãe.
exatamente repetindo o padrão da sua mãe. E ela diz: eu herdei a dor dela. Mas agora, a partir de agora, eu escolho não repetir mais. E ela mudou a partir dali. Sua vida começou uma nova trajetória. Não porque tudo se resolveu de imediato, claro que não. Isso não acontece assim, ó, num piscar de olhos. Mas porque ela decidiu romper com os padrões herdados e criar uma nova história para a sua vida. Às vezes, a prisão, ela não está fora. Muitas vezes, ela está aqui, ó, dentro de nós, em frases, em crenças que muitas vezes nós carregamos, sentimentos e memórias que nem lembramos de onde vieram. O que são os padrões herdados que nos limitam? São formas de pensar, de sentir e agir que herdamos, tanto da nossa família, de experiências passadas ou até mesmo de traumas. E que hoje nos impedem de viver a abundância prometida por Jesus. É como se disséssemos inconscientemente: se minha mãe sofreu, eu também tenho que sofrer. Se ninguém prosperou na minha família, eu também não posso. Se o amor deu errado na vida deles, também não é para mim. Essas são lealdades inconscientes, um tipo de fidelidade emocional que nos faz repetir histórias de dor como forma de honra, mesmo que isso custe nossa paz. Às vezes nós estamos querendo honrar nossa família, nossos pais. E eu quero trazer aqui um exemplo bíblico. Gideão, o homem que se via pequeno. Israel vivia oprimido há 7 anos pelos midianitas. A cada plantação, os inimigos vinham e destruíam tudo. O povo escondia em cavernas, com medo e vergonha. Está em Juízes 6:1. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Gideão vivia escondido e com medo. Ele estava malhando trigo no lagar, um local escondido, o que mostra o quanto ele estava acuado. E é nesse cenário que o anjo do Senhor aparece a ele e o chama de varão valoroso. Está em Juízes 6:12. Diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão não acreditava nisso. E aí ele responde. Ele não achava que ele era um varão valoroso. E aí ele responde, Juízes 6:15, ele diz: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Aqui vocês percebem que existe um padrão herdado: pobreza, inferioridade, insignificância. Gideão via a si mesmo pela lente da sua origem familiar e não pela visão de Deus. Padrões herdados que limitam. Muitos de nós somos como Gideão. Repetimos pensamentos de escassez e incapacidade, nos escondemos emocionalmente por traumas e heranças familiares,
Nos sentimos pequenos demais para os sonhos de Deus. E é assim. Às vezes, não é o medo de fracassar que nos impede. É o medo de abandonar o lugar onde nos ensinaram a viver pequenos. Ou muitas vezes, não temos medo de errar. Temos medo de crescer e deixar para trás as velhas crenças da nossa história. É isso que muitas vezes acontece. Gideão acreditava que não podia, porque ninguém da sua casa jamais pôde. Mas depois, Deus usa sua nova identidade, né? Deus diz, depois disso, quer dizer, Gideão recebe instruções de Deus e lidera uma batalha com apenas 300 homens e vence essa batalha. O homem que se via como o menor da casa do pai se tornou o instrumento de libertação de todo o povo de Israel. Frase que eu gosto muito, trazer aqui. Você não precisa continuar a repetir a história da sua casa. Gideão, ele rompeu com os padrões que ele herdou. E você também pode. Ainda que com medo, ainda que escondido, se Deus te chamou de valoroso ou valorosa, é porque Ele vê algo maior em você. Mesmo quando Deus nos chama para crescer, é comum reagirmos com medo, presos a rótulos e frases que ouvimos durante toda a vida. Frases internas, autossabotagem. Não mereço pedir nada a Deus. Nunca vou sair das dívidas. Sou igual ao meu pai, também não consigo. Minha família nunca teve sucesso. Frases, muitas vezes, que ouvimos, né? Essas frases aqui de autossabotagem são aquelas frases que ficam dentro da gente. Agora nós vamos entender as frases que muitas vezes nós ouvimos, desde pequeno, que eu chamo de envenenamento emocional, porque a gente não tem noção o que uma palavra, uma frase pode fazer na mente de uma pessoa. Você é um fracassado. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você não presta. Você não faz nada certo. Você não tem jeito. Você nasceu para sofrer. Frases que muitas vezes nós ouvimos. E existem frases disfarçadas de espiritualidade ou humildade. Ah, eu só quero o básico mesmo, só preciso pagar as contas e está tudo certo. Dinheiro demais afasta de Deus. Quem é rico é egoísta. A gente ouve muito essas coisas. E essas frases são raízes emocionais escondidas que travam nossa vida e nos fazem viver abaixo daquilo que Deus preparou para nós. E eu quero trazer um segundo exemplo. O homem que precisou romper com a culpa. Está em João 21, 15 a 17. Pedro. Pedro era um homem intenso, impulsivo, um verdadeiro furacão. Em algum momento, ele foi tão impulsivo que ele cometeu um ato com um soldado. Pedro prometeu fidelidade até a morte. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E essas negações deixaram nele um trauma emocional profundo. Ele chorou,
amargamente, se afastou dos discípulos, foi pescar no rio. Ele estava totalmente paralisado pela culpa. Ele tinha fé, mas emocionalmente ele estava ferido. Jesus sabia quem era Pedro, o que Pedro estava passando. Jesus sabia que Pedro não precisava de punição. E muitas vezes, quando algo acontece com a gente, nós queremos agir com vingança. Nós queremos dar o troco. Mas Jesus não. Jesus olhou para Pedro e ele entendeu que Pedro precisava de cura emocional. Pedro tinha fé, mas ele estava ferido. Jesus então aparece e faz algo extraordinário. Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Não foi apenas um teste ali. Jesus não estava fazendo um teste com Pedro. Foi um ato terapêutico. Ele precisava quebrar aquele ciclo. Cada resposta de Pedro era uma cicatriz que estava sendo fechada. Era como se Jesus dissesse: Pedro, vamos limpar essa culpa, apagar uma negação de cada vez. Foram 3 que você me negou? Então vamos apagar. Pedro foi restaurado. E ali, quando cada pergunta que Jesus fazia: Pedro, tu me amas? Pedro dizia: tu sabes que te amo. Era um passo no resgate de Pedro. Era um passo na construção da identidade de Pedro. Pedro foi restaurado. E depois disso, ele se tornou outro homem. Quando nós buscamos ajuda, quando nós cuidamos do nosso emocional, as pessoas ao nosso redor percebem. E nós somos transformados pela graça de Deus. Quando Pedro respondeu 3 vezes, ele não estava só dizendo que amava. Ele estava reconstruindo seu vínculo com Jesus. Ele estava reescrevendo a sua história emocional. Pedro estava fortalecendo a sua própria fé. Ele estava ali naquele momento limpando sua consciência, tirando todas aquelas coisas negativas, aquela culpa que estava sobre ele, aquele peso que ele estava carregando. Ele estava retirando o peso da vergonha. Ele estava sendo restaurado, estava restaurando nele ali a sua dignidade. Pedro, ele estava se libertando daquela culpa que está no inconsciente. Isso mostra que muitas vezes não basta a gente reconhecer algo por dentro. É preciso falar. É preciso colocar para fora o que você está sentindo. É preciso você tornar isso consciente, trazer à luz, para que o emocional também seja fortalecido. Em Atos dos Apóstolos, página 515, uma escritora norte-americana, Ellen, ela diz o seguinte: Pedro se tornara um homem transformado, antes precipitado e autoconfiante. Tornara-se calmo, firme, cheio de mansidão e paciência.
O mesmo homem que negou foi que liderou o nascimento da igreja ali primitiva. O mesmo homem que fugiu foi o que enfrentou a morte com coragem. Porque quem é curado muda a sua história. Quem é liberto dos ciclos invisíveis do passado, vive o propósito com ousadia, com fé. Tem feridas emocionais que só são curadas quando colocamos para fora. Jesus sabia disso. Pedro precisava nomear, responder, verbalizar o que ele estava sentindo. Porque o que fica escondido no inconsciente continua nos machucando. Ellen White, Desejar Todas as Nações, ela diz que 3 vezes Pedro havia negado o seu Senhor. E 3 vezes Jesus lhe deu oportunidade de declarar seu amor e lealdade. Deste modo, Cristo removeu a nuvem de culpa que pesava sobre o espírito de Pedro. A obra que antes lhe fora dada, foi-lhe agora confiada de novo. O discípulo humilde e contrito foi novamente posto em confiança. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Pedro foi transformado após esse momento. E ela diz mais, em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 138, ela diz que as crianças herdam as inclinações dos pais. Desde criança, herdamos as inclinações dos nossos pais. Satanás aproveita das fraquezas herdadas para exercer sua influência destrutiva sobre nós. A verdadeira conversão muda as tendências herdadas. Os que são verdadeiramente convertidos não se deixam escravizar pela herança, pelos padrões. Anjos de Deus ajudam os que sinceramente lutam para vencer essas tendências. Pela fé em Cristo, é possível purificar os defeitos herdados. Herdamos dos nossos pais não apenas características físicas, mas também emoções, crenças, traumas e reações. Satanás usa essas fraquezas, mas a conversão e a entrega a Deus transformam essas tendências. A fé purifica, a graça liberta. Efeito dos padrões herdados agora na prática. Vamos entender à luz da palavra e da nossa história como os padrões herdados nos influenciam. Quero te mostrar como isso se manifesta na prática. Porque às vezes a gente escuta essa palavra, padrão herdado, e parece algo distante. Parece algo distante, difícil de entender. Mas a verdade é que esses padrões se mostram nas pequenas e grandes escolhas do dia a dia. Eles moldam o que acreditamos sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre Deus, o sucesso, os relacionamentos, o amor, e assim vai. Uma lista enorme eu poderia citar aqui. O que acontece, esses padrões sobre nós. E sem perceber, a gente começa a viver de acordo com esses padrões. Não por escolha consciente, mas porque crescemos ouvindo e acreditando nessas histórias. Então, eu quero te mostrar agora como isso aparece na prática,
Talvez você se identifique com alguns desses pontos que eu vou dizer. Nem sempre eles se manifestam de forma direta. Veja como aparecem no dia a dia. Nos relacionamentos, repetição de padrões abusivos, medo de amar por completo, rejeição ao afeto, porque nunca viu isso em casa, aí se rejeita. Na vida financeira, esses padrões que aparecem, culpa por prosperar, sente que é injusto ter mais que os pais, bloqueio de crescimento, medo de ultrapassar alguém da família, relacionamento difícil com sucesso, acredita que é pecado ou egoísmo, autossabotagem, sempre perde o que conquista, o dinheiro não para na mão, e assim vai. Na vida espiritual, medo de se entregar a Deus. Pessoas que ficam ali, acuadas ou recuadas, eu não sei a palavra certa aqui, mas que tem medo de se entregar a Deus. Sente que não é digno, se sabota toda vez que começa a crescer no ministério. E nas emoções e comportamento, medo de errar, medo crônico de errar, de falar, de fazer acontecer, porque tem medo de errar. Sensação de que nunca é suficiente. Isso é para mim. Esse padrão eu tinha muito. Achava que nunca estava pronta para falar ou para pregar. Medo, sensação de que nunca era suficiente, que não estava bom. Alta exigência exagerada o tempo todo. Ansiedade por aprovação. Esses são os padrões emocionais, comportamento. Eu quero concluir com vocês aqui, Jesus veio para que tenhamos vida em abundância. E essa abundância é completa. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, ele está dizendo, eu não estou falando só de dinheiro. Jesus está dizendo aqui que quer nos dar vida, uma liberdade emocional, liberdade espiritual, liberdade financeira, relacionamentos saudáveis, uma mente curada, confiante, sabendo a quem serve, o que ele é capaz de fazer na sua vida. Mas para nós vivermos isso, precisamos romper com os ciclos do passado. Precisamos deixar de repetir histórias de dor e começar a escrever a história que Deus tem para nós. Quantas vezes estamos na igreja e precisamos dessa cura emocional? Muitas vezes estamos servindo, pregando, orando, mas com nossas emoções feridas, histórias internas não resolvidas. E por isso, muitas vezes somos julgados, incompreendidos, criticados. Mas o nosso Deus Pai, o nosso Senhor Jesus, Ele nos acolhe. Ele quer nos curar para nos usar. Ele não nos pergunta para nos testar, ele pergunta para nos curar. Hoje ele pergunta, você me ama? E quando você responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí ele diz para você, então venha, sirva, siga comigo. Não mais prisioneiro da culpa, não pelos pesos do passado, mas pela leveza da graça, da restauração e do amor. Isaías 43, 18 e 19 diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora.
uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Essa é uma linguagem diferente da de vocês. Fala diretamente aqui sobre o quê? Libertação do passado e recomeço de uma nova história. O convite de Deus hoje, Ele está chamando para romper os padrões herdados que te limitam. Que possamos declarar para Deus nesse momento: eu escolho a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Eu não preciso repetir a história dos meus antepassados. Que Deus nos abençoe. Que essa mensagem possa traga um conforto para cada um que nesse momento não entende o que está vivendo e por que está passando por situações, padrões herdados da família. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.